bilíngues, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu processo de retirada das legendas aí dos conteúdos que eu consumo em inglês, como o meu listening foi evoluindo ao longo do tempo, o que eu fiz para que ele fosse evoluindo e o que eu estou fazendo hoje em dia para continuar entendendo aí o inglês, para entender melhor o inglês cada dia mais. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês porque eu recebo muitos questionamentos a respeito do listening, sim, várias dúvidas isoladas, eu vou respondendo um aqui, um ali, mas sempre aparecem dúvidas parecidas relacionadas a essa habilidade, que é a habilidade de ouvir o inglês. Então eu resolvi reunir aí o meu processo em um vídeo para vocês entenderem como é que foi até eu chegar onde eu estou hoje. Então, pessoal, deixa eu começar contando aí para vocês como é que foi lá no início, nos primeiros meses de estudo, o que eu tava fazendo aí em relação ao listening. Pra quem não sabe, eu fiz o curso de inglês do Mairo Vergara, então tem playlist aqui no canal. Eu vou deixar o link da playlist nos cards e também na descrição para quem tiver interesse em saber mais a respeito do curso. Mas lá no início, quando você começa aprendendo textos com áudio. Então, por ter o áudio ali, você já começa a treinar um pouquinho o seu listening, mas o que é bom desse método é que os textos são muito fáceis. Então, à medida que você faz as aulas, lá dentro das aulas o Mairo dá a tradução daqueles textos. Então, quando você vai ouvir o áudio, você já está sabendo mais ou menos ali o que aquilo quer dizer, o que aquelas palavras querem dizer. Mas ainda assim, é necessário um esforço para que você consiga identificar as palavras, as junções, porque aquele inglês ali são áudios gravados por nativos. Ainda que seja um inglês mais fácil de você entender, porque eles gravam de forma pausada, eles estão lendo um texto, ainda assim é uma forma bacana de treinar o listening aí. Eu sei que na internet, mesmo que você não faça o curso do Mairo, você consegue encontrar aí esse método de texto com áudio e consegue encontrar os textos, o áudio, tudo separado para que você faça esse estudo aí, para que você comece dessa forma. E nessa etapa eu vou contar para vocês aí que eu tentei assistir alguns conteúdos por fora. Na verdade, eu fiz isso em todas as etapas só para testar ali como é que tava o ouvido, porque eu não coloquei nada como obrigatório na minha rotina. A única coisa que era obrigatória na minha rotina era o curso do Mairo. Então, todo o passo a passo do curso do Mairo era obrigatório, e aí eu fiz o passo a passo ali, fiz no meu ritmo, não coloquei nada a mais dentro do método, porque eu acredito que não precisa. Mas, vez ou outra, eu pegava alguns vídeos ali no YouTube e tentava assistir. Mas, gente, era ruim, era muito ruim. Então, acostumem-se com isso. De início, quando você for pegar material para ouvir, por mais fácil que seja o material, vai ser ruim, vai ser desconfortável. O seu ouvido ainda não está preparado para aquilo ali. É um novo idioma, então leva bastante tempo para você ter costume, para você conseguir ouvir bem. Porque uma das dúvidas que eu recebo muito aqui no canal é: ah, eu comecei agora, será que eu vou demorar para conseguir ouvir? E, gente, demora, desculpa falar, mas é um processo demorado, é um processo cansativo, desconfortável, então exige muito de você, exige muito da sua atenção, mas o que não pode acontecer é você desistir porque não está entendendo. Porque outro questionamento que vem bastante é: ah, eu comecei o listening agora, mas eu não tô entendendo. Será que não é melhor deixar para o momento onde eu já sei mais vocabulário e eu vou entender melhor? E não é, porque se você não faz, você não vai entender. Simples assim. Não é como se, ah, eu vou parar hoje de fazer listening, vou adquirir vocabulário e quando eu voltar o meu listening vai estar melhor. Não se engane. E aqui eu faço uma comparação com a academia, por exemplo. Na primeira semana, você não vai ter mudança ali no seu corpo, você não vai ver nada de diferente no seu corpo. Mas daqui a um ano, se você não parar, você certamente vai ver mudança se você fez ali tudo que você devia fazer dentro dos conformes. E assim é com o seu listening. Se você começa hoje e daqui uma semana, ah, mas eu não entendi nem 5 palavras desse conteúdo aqui que eu vi, eu vou parar. Não, gente, não para, continua, porque é a repetição, é a insistência, é a sua força de vontade de persistir ali que vai te levar lá pra frente, que vai te impulsionar a ponto de você chegar ali
E tirar as legendas, por exemplo, que é um objetivo que muita gente tem aí com o inglês. Ah, eu sonho em poder ver séries, filmes, sem precisar usar legenda. Então, gente, é a insistência, é você permanecer fazendo o que deve ser feito. E aí, lá dentro do curso, você passa uma quantidade considerável aí de tempo fazendo texto com áudio. E depois que você sai dessa parte dos textos com áudio, você ainda tá treinando ali o seu listening com aquelas histórias mais fáceis e tudo mais, você cai na etapa que é chamada de mar dentro do curso. E o mar simplesmente é você consumir conteúdo da vida real. Seja ele com legenda, sem legenda, enfim. Você vai escolher, você tem essa possibilidade de escolher se você quer com legenda ou sem legenda. E de início o Mairo fala ali para você consumir com legenda para te dar esse apoio. E aí aconteceu o seguinte, isso foi algo que eu decidi, eu fiz isso e eu sempre recomendo para vocês porque no meu caso, pelo menos, eu acredito que foi o melhor e hoje, olhando para trás aí, eu acredito que para vocês também pode fazer sentido. Então, foi o que fez sentido para mim, eu vou falar para vocês como é que aconteceu isso. Ele pede lá para você ficar um tempo assistindo esse conteúdo com legendas e aí você vai começar a fazer a mineração de sentenças das legendas que você vê. Ou seja, toda vez que você estiver assistindo um conteúdo ali, você vai assistir, prestar atenção na legenda, pegar palavras que você não conhece e depois procurar o significado dessas palavras. Mas eu fiz algo que fez muito mais sentido e eu acredito que me ajudou a evoluir muito mais do que eu teria evoluído se eu permanecesse com as legendas. Que foi o seguinte, em vez de minerar das legendas, eu comecei a ler, eu comecei a minerar de leituras. Então, muita gente me pergunta aqui, Ana, mas se eu tirar as legendas, eu vou minerar de onde? E, gente, não precisa ser uma leitura muito longa, pode ser uma leitura de 5 a 10 minutos ali. Se você achar 10 palavras que você não conhece, já tá ótimo, já pega ali, já coloca no seu Anki, por exemplo. Então, eu parei aí de minerar das legendas, de tirar as palavras que eu não conhecia das legendas e comecei a ler. E incluir a leitura foi o que mudou tudo, gente. A leitura, eu digo assim, que foi a habilidade mais importante para desenvolver. A leitura nunca vai deixar de ser, para mim, a habilidade mais importante, porque ela é a sua porta de entrada. É através dela que você vai adquirir vocabulário novo, que vai ser possível que você escute melhor, que você fale melhor. Então, nunca subestimem a leitura, por mais básica que ela seja. Tá, mas nesse processo aí de retirada da legenda, como isso se deu? Como é que aconteceu? Em que ponto eu vi que dava para retirar as legendas? Então, como eu decidi começar a ler e não retirar nada das legendas, eu ainda fiquei um tempinho ali assistindo com legendas, porém, de uma forma diferente. Eu intercalava as legendas. E como é que eu intercalava? Às vezes, no início eu fiz isso, mas depois eu mudei o esquema. Um episódio com legenda, um episódio sem. Um episódio com, um episódio sem. E eram episódios diferentes, que é outra coisa que vocês me perguntam aqui quando eu falo sobre intercalar as legendas. Se é com o mesmo episódio ou com episódios diferentes. E eu achei melhor fazer com episódios diferentes. Mas chegou um ponto que eu quis me desafiar um pouquinho mais e eu comecei a fazer um esquema aí decrescente. E como é que funcionava esse esquema? Eu via aí na sequência. Vamos supor que eu tô com uma série que ela tem ali 5 temporadas, 10 episódios por temporada. Então eu ia ver os 5 primeiros episódios dessa série com legenda. E os próximos eu ia ver sem legenda. Só que na próxima temporada eu ia decrescendo, eu ia fazer um esquema decrescente aí. Eu ia ver 5 episódios sem legenda e 5 episódios com legenda. Mas na hora de descer, na hora de voltar com os números, a única coisa que descia eram os episódios com legenda. Então eu ia ver 5 episódios sem legenda, totalmente sem legenda, e 5 com. E aí depois eu ia ver 5 sem legenda e 4 com legenda. Então você vai abaixando só os números aí dos episódios que você vê com legenda. E claro, gente, aqui você vai pegar uma série mais longa, uma série maior aí, pra você conseguir fazer esse esquema, porque é bastante episódio. Você vê aqui que você vai aí começar com 10
e aí depois você diminui para 9 e assim você vai fazendo. Então você vai sempre estar diminuindo a quantidade de episódios que você assiste com legenda, justamente para a legenda parar de servir como muleta aí para você em algum ponto. Porque eu acredito, depois de ver relato de várias pessoas, de passar pela experiência, que em algum momento pode ser que você fique dependente aí das legendas. E é a última coisa que o estudante quer. Se ele quer ver conteúdos aí totalmente em inglês, é algo que você não quer que aconteça. E o que seria essa dependência? Seria você parar aí, prestar menos atenção no que você tá ouvindo, treinar menos o seu ouvido e treinar mais a sua leitura. Foi por isso que eu achei por bem treinar a leitura com material voltado para a leitura em vez de as legendas. Para séries e filmes que eu via, serviriam aí com o único propósito de treinar o meu ouvido, porque eu não teria essa muleta, eu não teria nada onde me apoiar. Mas, ao mesmo tempo, eu estaria fazendo leitura e adquirindo vocabulário novo. Então, eu acho que assim, uma duplinha que muda tudo pra você quando você tá aprendendo inglês é o combo aí de leitura mais listening. Gente, esse combo aí vai ajudar você a tirar as legendas muito mais rápido do que se você não atrelar, se você continuar usando legendas e achar que é o suficiente, ficar usando legendas por muito tempo e acostumar a prestar menos atenção no que você está ouvindo. Então, ao invés de ficar muito tempo com legendas, eu recomendo sim esse esquema de você intercalar ao mesmo tempo que você inclui a leitura na sua rotina. E como eu decidi retirar aí as legendas, e gente, não que o meu listening fosse bom para que eu retirasse as legendas, meu listening ainda era ruim, eu ainda tinha dificuldade de escutar, então foi por conta e risco, mas funcionou tirar aí as legendas. E foi um processo que foi gradativo, conforme eu lia, adquiria vocabulário, melhorava o listening. E assim eu fui caminhando. E como eu decidi retirar legendas, eu não fiquei presa a conteúdo só de série e filme. Eu podia explorar outros meios, como rádio, podcast, e também eu gosto muito de assistir, até hoje eu gosto, sempre gostei de assistir vídeos no YouTube. Então foi algo assim que eu passei a incluir porque eu me senti mais livre, sem aquela obrigatoriedade de precisar usar legendas para ficar adquirindo vocabulário novo. Eu já tinha outra forma de adquirir vocabulário novo, então foi algo que assim mudou o jogo pra mim e eu super recomendo que vocês tentem fazer. Pra quem tá aí tentando retirar as legendas, que tente fazer dessa forma e depois vocês me contem aqui o que que deu, o que que aconteceu, se de fato vocês conseguiram aí dar uma melhorada, notar melhora no listening de vocês. E hoje em dia é isso, eu consumo todo tipo de conteúdo que eu consigo consumir. Podcasts, séries, filmes, pessoas aí na rede social também. Então, todo conteúdo aí que me atrai, que eu gosto de consumir, eu tô consumindo independente da mídia. Então, pessoal, o vídeo foi esse foi aí mais ou menos o meu processo até o dia de hoje em relação ao listening no inglês. E se ficou alguma dúvida, se algo não ficou muito claro aí pra você, pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo que eu sempre respondo, eu faço o máximo aí para responder todos vocês sempre que dá. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.